Olá, Conversa de Peso, 11ª temporada. Minha alegria de poder estar junto com vocês, conversando com os nossos telespectadores e internautas, agradecendo aos nossos amigos e muito especialmente aos nossos apoiadores culturais da nossa Vale TV e aqui do nosso Conversa de Peso, Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, 192 anos de INH. Estou conversando aqui com um historiador, né? Então vamos lá, Sicredi, 122 anos, INH 192, muita história. Mercator, 15 anos, feiras e eventos, 20 anos, a gente tem um encontro marcado lá em Gramado, em novembro, no Serra Parque. O mundo do calçado se encontra aqui, mas aí um outro fato histórico Frederico Reinoldo Plett é a terceira geração da família dentro do calçado, e a filha, a Beta Plett, a diretora de relacionamento, já é a quarta geração da família, não diretamente no sapato, mas sim diretamente vendendo calçado para o mundo. Então, a transformação talvez de como a gente fazia negócios com calçado, toda essa cadeia foi se alterando, mas é a cadeia calçadista. E o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios, grande amigo Moacir. Meu convidado de hoje já esteve comigo aqui em outro momento, 22 de outubro de 2021. Conversa de Peso 1084. E aí, Paulo Daniel Spolier, o que acontece é que nesse momento, julho de 2024, nós celebramos bicentenário da imigração alemã. Vale TV, como tu bem sabe, é ativista desse projeto também, o projeto Ovale, junto com o apoio de CNBRS, Conselho Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, com o patrocínio ouro também da Mercator, Feiras e Eventos e da Sicredi Pioneira, com os nossos patrocinadores Prata, HS Consórcios, Estação Sapatão, junto com os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores Bronze, INH e Grupo Krause. A gente traz para vocês essa temporada de conversa de peso para a gente conversar sobre o bicentenário em suas diferentes frentes. Contigo, né? Eu não sei quais os recortes, porque a gente pode falar de São Sebastião do Caí, da região do Caí, a gente poderia falar da presença multiétnica nessa região, a gente podia falar só de história NH, que é um importante resgate e registro que tu faz, a gente poderia falar do teu trabalho como arquivista do nosso arquivo público municipal, como historiador responsável por algum tempo ali daquele espaço, como o homem que está lá no acervo da nossa Fundação Sheffield. E que acervo, né, Paulo? Fantástico, fantástico. Primeiro, uma grande honra te receber aqui, sempre com muito carinho, porque tu sabes a consideração que eu tenho por ti, a admiração que eu tenho por ti pelo teu trabalho. Paulo Daniel Spolier, historiador, professor, né? Historiador, professor, pai da Luiz do João Miguel, escritor muitas também. Coisas, escritor também, ainda estamos... Né? Vem aí 100 anos essa história, 100 anos de Novo Hamburgo, a gente está empurrando isso para frente, né? Nós conversávamos antes sobre os 200 anos da imigração agora, que literalmente a água levou pouco mais adiante, a gente está tendo que repensar vários projetos. Mas, cara, é muito bom estar aqui de volta. É muito bom. 3 anos já faz quase que eu estive aqui. Nossa, o tempo passa muito rápido. O tempo voa. Cara, é muito bom estar e muitos projetos, né? Muitas coisas acontecendo. Bicentenário é uma efeméride, então os historiadores ficam todos, né, eriçados, o que a gente vai trabalhar, porque é uma frente muito grande de pesquisa. 200 anos de estabelecimento de uma colônia alemã no Rio Grande do Sul, cara, tu abre um leque de possibilidades de pesquisa
para dentro dessa imigração, mas também tu abre um leque imenso para fora dessa imigração, das relações interétnicas, das relações comerciais, das relações associativas. É muita coisa, né? A gente não sabe nem por onde começar. A gente tem que cuidar muito quando vai se trabalhar essas questões, para ter foco, para não fugir. Assertivo. Porque quem faz tudo não faz nada, né? E a gente precisa, olha, tem que ser isso aqui. Então, não, mas isso é legal também, porque vai... E na medida que tu vai cavocando nas tuas fontes, tu vai abrindo outras. Nossa, isso aqui também é legal. Não, foca nisso aqui. Para tudo e olha agora. Ô Paulo, a gente poderia também fazer várias leituras dessa presença nesse bicentenário diante de tudo que aconteceu, que envolve essa presença no Rio Grande do Sul, e claro, muito especialmente na nossa região, na São Leopoldo, né, em toda a grande São Leopoldo da época, inclusive, que era gigante, né? Sim, gigante. A gente poderia falar de contratempos no meio de tudo isso, né, de como alemães acabaram tendo seus escravos também, de como a gente teve a influência nazista, principalmente pré-Segunda Guerra, quando não se sabia a loucura que realmente estava na cabeça. Porque uma coisa é o movimento nacionalista de elevação para, vamos recuperar a gente está tentando fazer isso agora com o Rio Grande do Sul. Sim. Vamos recuperar nossas façanhas, aqui mais uma façanha nossa. Havia todo um discurso racista que vinha de lá também, mas aquela coisa, o antissemitismo, o Hitler não tirou de uma cartola e disse, nossa, olha... Ele estava presente há 500 anos na Europa. Presente há 500 anos na Europa, mas também havia toda uma propaganda, né? Era muito bem aceito no começo essa retomada alemã. Nos Estados Unidos se elogiava o Hitler. Flores da Cunha publica aqui no Rio Grande do Sul um livro de 1935, né, sobre o trabalho alemão, e aí tu abre, a primeira foto que tem de alguma pessoa é Adolfo Hitler, o chanceler alemão que está reerguendo aquele país. Getúlio Vargas andava ali, o maior parceiro comercial do Brasil no começo dos anos 30, meados dos anos 30, é a Alemanha. É a Alemanha, mais que Estados Unidos, mais que a Inglaterra. Isso muito por essa influência nossa aqui, será? Ou não necessariamente? Também a gente abre uma frente interessante aqui, né? Mas não só isso, mas também por conta da expansão. Forte. A expansão alemã também é muito grande. A industrialização da Alemanha, a gente pode considerar ela, aspas, tardia, porque a Alemanha politicamente só vai se unificar em 1871, mas a Prússia já era um player muito forte dentro da geopolítica europeia. Então, quando essa industrialização se assenta na Alemanha, espalhar isso para o mundo é urgente. Como todo o imperialismo europeu, a Alemanha também quer... Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Tanto que eles têm a Namíbia, eles vão pegar uma parte de Camarões, eles vão pegar a República Centro-Africana, alguns setores ali. A gente teve ali até o Império Belga. O Império Alemão não existia. Então, não existia. Não existia. Como tu vai ter? Né? Exatamente. Tu não tem um imperialismo prussiano. Né? Primeiro tu precisa consolidar uma nação, consolidar-se como um império, para depois praticar o imperialismo. Mas ali em 36 já tinha aí alguns navios aqui na nossa costa, alguns submarinos nos visitando. Dizem que havia 38, mais ou menos, assim, quando a Alemanha já tem um rearmamento. Um cara aqui, um cara ali, né? Quando tu já tem as empresas alemãs, as já grandes... Tinha anexado alguns já tinha anexado os Sudetos, já tinha feito o Anschluss, a anexação da Áustria. Então, tu tem uma consolidação dessa aliança entre o Estado nazista alemão e a indústria alemã. Os Krupp, os Thyssen, né, uma série, a Volkswagen, uma série de empresas alemãs que vão estar aliançadas com o regime. Então, o poderio industrial alemão se expande de uma forma incrível nesses primeiros anos. Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem colônias muito distantes de centros econômicos, né, que acabaram ensimesmadas, vivendo muito, com a dificuldade de língua só aumentando, porque, né, uma coisa é quem precisa conversar Porto Alegre, não precisa falar sempre sobre negócios, acaba aportuguesando, alemoando alguém e tal. O próprio pessoal que foi daqui para Porto Alegre para abrir suas indústrias lá no 4º Distrito, Hospital Alemão, tudo isso, houve uma... Mas ainda assim,
Do Rio para cá já havia uma visão um pouco diferente, já havia um distanciamento. E, claro, a língua foi determinante para esse distanciamento, a dificuldade da comunicação. Sim, sim. E é interessante isso, que eu estava lendo hoje à tarde o livro do Oskar Cannstatt, que é um médico alemão que faz uma visita, ele escreve um livro em 1871 chamado Brasil, Gente e Terra. A primeira imagem que nós temos de Hamburgo Velho é de 1871, numa litografia do Cannstatt, que está ali Hamburgo Velho, e no cantinho ele coloca um cara de tanguinha com um fardo na cabeça. Que esse cara provavelmente não era prussiano, nem falava Hunsrück. E Gerivaz, muitos. E ele coloca aqui, parece uma aldeia da alemã, só que muitos coqueiros deixam o lugar com uma imagem exótica. E ele fala que atravessando o rio e entrando pela Interland, né, pelo interior, nós poderíamos caminhar léguas e léguas aqui sem ouvir nenhum outro idioma que não fosse o alemão. Imagina. Tem um centro... É um outro mundo isso aqui. Como é que esse mundo foi se destacando e as suas prominências políticas foram se constituindo, né? Porque vereadores de São Leopoldo, já haviam os vereadores de várias regiões, de lugares diferentes, cidades diferentes. Né? Cidades, mas também tínhamos representantes lá em Porto Alegre, na Assembleia. Sim, tínhamos, poucos. Tu vai ter uma... Jacó, Kreff... Qualquer isso já no Brasil republicano, né? Isso depois já no Brasil, no Brasil republicano, essa participação dos alemães aqui, na medida, isso é uma análise minha, na medida que vai se consolidando o poder econômico, tu tem uma consolidação também do poder político, porque não adianta nada nós termos aqui uma indústria, um comércio muito bem estruturado e querendo se expandir, se nós não tivermos uma voz que fale por nós na Assembleia. Os Kreff vão ser muito fortes dentro disso, nós vamos ter de São Leopoldo, nós vamos ter o Alberto Binz, por exemplo, nós temos um monte desses... Onde é o Alberto Binz? O Alberto Binz, ele é de Porto Alegre, eu não sei, eu acho que ele é da região de Taquara, não me falha agora, minto se eu disser... Mas foi prefeito de Porto Alegre. Foi deputado, tem todo, né, uma questão aí. Acho que foi o primeiro, ou talvez até o único prefeito de Porto Alegre. É verdade. Isso é uma coisa interessante, né, dessas relações entre, principalmente, uma alternância aí de alemães e italianos no governo do Estado aqui durante a segunda metade do século XX, né? Perac, Barcelos, né? Mas tivemos outros alemães? Tivemos... No governo do Estado? Não tivemos, tu não tem... E os alemães aqui votavam nos gringos, é uma coisa interessante. Né? Mas, enfim... E eu escolhi exatamente esse recorte para a gente falar da nossa política regional, sobretudo hamburguense, né? Para a gente tentar explicar como acontece a pré-emancipação e o período logo depois da emancipação, essas forças todas, como elas acontecem, no momento em que a região tinha que construir quase tudo, mas já tinha uma pujança econômica muito grande. Sim, aí que tá. Quando a gente fala de Novo Hamburgo, né, normalmente as pessoas veem o calçado, né, que é a grande bandeira durante a segunda metade do século XX. É impossível não falar que essa cidade se torna essa cidade desse tamanho por conta da indústria calçadista. Mas antes do calçado, tu tem a base de tudo isso, que é uma diversidade econômica muito grande. Novo Hamburgo, se a gente voltar lá para o século XIX, para Hamburgerberg, tu vai ver que no momento que Hamburgerberg, que era um cruzamento de rotas, começa a ser um lugar em que o dinheiro começa a circular e pessoas começam a circular de uma forma mais acentuada por conta do comércio, por exemplo, o Johann Peter Schmidt, da compra de excedente de produção das colônias, essas colônias que inicialmente eram basicamente agrárias de subsistência, com o tempo começam a produzir excedente. Então, esse excedente de produção agrícola, o João Pedro Schmidt tem, né, o feeling de dizer para o irmão dele, olha, vamos pegar o teu barco, o teu lanchão, e a gente segue rio abaixo, compra as coisas dele e vamos para Porto Alegre, vamos para São Leopoldo vender esse excedente. Então, a gente começa a ter uma incrementação desse comércio aqui e começa a chamar também aqueles alemães que tinham vindo como lavradores no papel, mas na verdade eles são artesãos fugindo... Tinham ofícios. Eles são artesãos fugindo da Revolução Industrial. Eles são artesãos que perderam seu lugar na cadeia produtiva alemã naquele momento, e eles vêm para cá.
E esses caras, olha, lá tá rodando gente, lá tá rodando dinheiro, para lá que nós vamos. Hambúrguer Berg, era o principal centro econômico do Rio para cá? Em toda a região? Com certeza, com certeza. Para Hamburgo Velho, descia, escoava, por exemplo... encontrava ali. A produção de Dois Irmãos, de Picada 48, de Picada Café vinha coisas para Hamburgo Velho, né? Da própria Ivoti, escoava essa produção, esse excedente produtivo agrícola para Hamburgo Velho. Lugares como a venda do Johann Peter compravam esse excedente, as pessoas compravam o que não tinham na picada, sal, tecido, querosene, né? Coisas que necessitavam, ferragens, uma enxada nova, coisas assim, e vendiam ali, e o Johann Peter começa a vender isso para Porto Alegre, indo de lanchão, ele e o irmão dele. Durante a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, eles praticamente abastecem a Porto Alegre sitiada pelos farrapos. O irmão dele, o Guilherme Schmidt, toma um tiro, o Henrique Guilherme Schmidt toma um tiro e morre, um tiro pelas costas, e o Johann Peter perde um olho. Essa aventura era perigosa, mas rendia muito dinheiro. E esse capital era reinvestido em terras, em loteamentos, enfim. E aí tu começa a aglomerar em torno desse núcleo de comércio. Compraram um grande pedaço de Sapiranga, é isso? Um grande pedaço. Quem vende a terra para os muckers, para a colonização, é Kremer und Schmidt Companhia, de Hamburgo Velho. Né? Eles estão dentro desse projeto colonizador. Tem vários alemães que vão fazer isso, né? Mas estão dentro naturalmente ou existia algum apoio estatal para que fossem eles as pessoas? Não, com certeza havia um apoio estatal, né? Tu tem que ter alguma influência para que te liberem isso. Entendi. Né? Então, como é um cara que termina a vida, quando ele morre lá no final da década de 1860, com 86, 87 contos de réis de inventário, isso é muito dinheiro, sempre contando que o inventário tu baixa o valor das coisas para pagar menos imposto. Isso é só lá no século XIX. Ninguém faz isso hoje. Ninguém faz isso hoje. Então a gente pensa aí que essa pujança econômica chegava a 100 contos de réis. Era uma fortuna. E aí ao redor disso vai começar a chamar esses ferreiros, tanoeiros, moleiros, sapateiros, curtidores, porque ali as pessoas estão circulando. As pessoas vão querer comprar sapato, as pessoas vão querer uma dobradiça para sua porta, as pessoas vão querer um tonel, né, um barril dos tanoeiros, as pessoas vão querer uma moeção lá para o seu milho, uma debulhadora para o milho. Esses caras estão ali, começam a se assentar ali. Também foi para a política? A família Schmidt pouco foi para a política, mas elas tinham um cabedal econômico que bancava muito da sua relação política. Ele é importante agora na política, mas ele era mais importante ainda. Não, era muito mais importante, era muito mais importante. Determinante. Mais determinante. O voto não era universal. Sim, e assim, e se integravam essas famílias que vão começar a ter pujança econômica nas colônias alemãs, vão começar a se integrar também no modo de produção brasileiro, que é o modo de produção escravista, que é a plantation brasileira. Monocultura, tal, mas mais para o norte a monocultura, o latifúndio, mas aqui essa nova organização fundiária de pequena propriedade de economia familiar também vai ter escravizados, por exemplo. Foi o início de uma revolução agrícola no Brasil? Foi. A gente pode colocar que foi isso é uma coisa interessante, porque é muito curto. A reforma agrária, né? Exatamente. Que a Inglaterra tinha feito 300 anos antes. Isso. Aqui a gente vê uma revolução agrícola, num período muito curto e uma revolução industrial também num período muito curto. Vamos falar dessa revolução industrial. Vamos. Na volta do intervalo. Ok. A gente vai para um breve intervalo. Hoje uma conversa de peso com o historiador Paulo Daniel Espolier.
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o historiador Paulo Daniel Spolier. A gente segue com conversa de peso, uma temporada especial para a gente conversar de 200 anos de imigração alemã no Brasil. 25 de julho é a nossa data. Vale TV está celebrando isso lá desde 2000 dias antes dos 200 anos. Paulo Daniel, tu falou que com a mesma velocidade que você fez uma reforma agrícola / agrária aqui no Sul, pela primeira vez no Brasil, também se fez uma revolução industrial aqui. Se a gente for olhar, Rodrigo, vamos pegar assim, 1850 como uma base, tá? 1851 tem a lei de terras e tal, mas nós temos uma pequena propriedade agrícola no Rio Grande do Sul, uma coisa que não havia sido feita no Brasil ainda. Se nós pensarmos em 50 anos depois, Hamburgo Velho já é um polo de indústria. Em 1900, na virada do século XIX para o século XX, Hamburgo Velho tem uma gama de pequenas oficinas artesanais de cunho familiar muito grande. Se produz já de tudo em Hamburgo Velho. E com a chegada do trem, em 1876, essa revolução se expande em direção ao centro. Então, só para a gente ter uma ideia de onde hoje é o Santa Catarina até onde hoje está ali a delegacia de polícia, na Praça da Bandeira, tinha 8 curtumes na década de 1930. 8 curtumes. O cheiro devia ser insuportável, né? Mas aí, no meio do século XX, década de 1920, 1930, tu vai ter Cersa, Companhia de Esmaltados Rio Grandense S.A. Tu vai ter Fábrica de Carroceria Zott e a Catelli Hennemann, 2 fábricas de ônibus em Novo Hamburgo. A história do Zott é fantástica, né? Que eles vêm lá do Travessão, que eles faziam carreta de boi. Eles faziam carreta de boi no final do século XIX, década de 1920 eles vêm para cá e começam a fazer carreta de boi, e começam a encarroçar uns carros. Daqui a pouco os caras estão fazendo ônibus, a partir de revistas que eles compravam da Alemanha. Eles fazem cópia, eles fazem adaptações. Os caras eram totalmente brasileiros já, também nesse sentido. Eles pegam... Bem culturados. Totalmente. Aliás, aculturados da Alemanha. Eles pegam essas revistas alemães, nós temos a documentação que o Maurício nos propiciou lá para a gente digitalizar, é fantástico. Eu perguntei para ele qual é que era a formação desses caras. Sabia ler, escrever e as 4 operações. Os caras faziam um ônibus, vendiam um ônibus para todo o Brasil. Então a gente tem uma revolução industrial ocorrendo aqui dentro de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, Fábrica de móveis, Campo Bom, Paulo. Kirsch. Móveis Kirsch fizeram toda Krause? Krause? Krause também. Que Krause fazia móveis e depois vai fazer caixão. Krause faz móveis. Centenária, né? Hoje. Krause faz móveis e aí manda uma notificação para o subintendente do 2º distrito que uma das famílias lá de Hamburgo Velho também estava trabalhando de armador sem autorização. Armador é quem faz caixão, tá? Armador. E aí ele faz, inclusive, uma lista, o Carlos Krause, de quantos enterros o cara tinha feito sem autorização. Pô, né? Competição ilegal ali, né? Então, cara, é esse tipo de coisa que tu tem em Hamburgo Velho e Novo Hamburgo na década de 30 que vai dar base, uma diversidade. Tu tem molduras do Pedro Alves, tu tem o Pedro Adams Filho trazendo essa parte da Revolução Industrial, que é a produção em série, que é a linha de produção que diversifica totalmente a economia aqui, que vai colocar o que vão ser as fábricas lá da década de 1960. Quem começa 60, 70, 80 anos depois continuaram exatamente a mesma coisa, a esteira e a galera trabalhando em torno da esteira, cada um fazendo um pedacinho do calçado, não mais o artesão sapateiro. Parte do artesanato para a produção fabril do moderno capitalismo industrial. Luthier, Samuel Ditt, Hamburgo Velho. Né? Temos bebidas, os Leukert, que estão para retomar a fábrica de bebidas. Oi? Tem uma ideia aí de um dos herdeiros da Leukert
retomar uma produção de bebidas artesanal que vai ser um espetáculo. Então, cara... Pô, eu tomei sodinha Cássio até os anos 90. Pois é. Os anos 80. Fez bem pra ti, né? Ficou saudável. Porque ser pujante é uma boa. Mas assim, só para encerrar, essa diversidade que nós vamos ter na década de 30 e 40, quando tu tem a virada da Segunda Guerra e o calçado começa a ser, o artefato em couro começa a ser o principal produto, tá tudo pronto. Tu tem um campo industrial vastíssimo e mais do que isso, tu tem a indústria criativa. Quando a gente nunca pensava em falar em indústria criativa, isso aqui já era um polo de indústria criativa. Perfeito. Pela quantidade de produtos e de gente inovando. Inovação era o nome desse lugar, cara. Oportunidades, eu sei fazer tal coisa. Eu vou para Hamburgo Velho e vou fazer. Eu vou para Novo Hamburgo e vou fazer. Por que nós temos aqui tão poucas marcas centenárias, Paulo? Eu acho que é principalmente por conta dessa virada de chave que se deu para o gargalo do calçado. Vamos para a monocultura, que lá o bicho está Vamos lá, vamos exportar calçado que está dando muito dinheiro. Tu paga o trabalhador em dólar e tu recebe do teu comprador, tu paga para o trabalhador em cruzeiro e tu recebe do teu comprador em dólar. Isso é uma mina de ouro. E não dá para condenar os caras, né? Não, porque era o que precisa ser feito era o contexto momento. Daquele momento. Tu olha o que é, por exemplo, uma... São centenas de exemplos, mas aqui pertinho, 25 de julho, tinha quantas fábricas gigantes ali? Muitas. Anos 50, 40, 60. 70, 80, é isso. E aí uma das questões, por que Novo Hamburgo não tem um distrito industrial até hoje? Porque as fábricas se espalharam pela cidade. Tudo era distrito industrial. Tudo era em distrito industrial, era a Manchester brasileira, um dos menores municípios do Brasil à época, com o maior número de fábricas per capita. Mas é também uma visão moderna, esta de, bom, então vamos morar perto da empresa, né? Sim, é isso, tu fazia, mas não era uma visão moderna. Tu tinha a empresa... Lá tem mão de obra, vamos colocar lá. Olha onde é que é a fábrica do Pedro Adams, olha onde é que é a casa do Pedro Adams. Ela é na esquina da empresa. Olha onde é que era a casa do Pedro Adams, é ali. Onde é que era a casa do Zotto? É ali do lado. Onde é que era a casa do Pedro Adams? Do Pedro Adams, do Pedro Adams era um pouco para cima ali, se eu não me engano, mas de onde era tudo próximo. Quem engorda o boi é o olho do dono, né? Então era tudo muito próximo. E outra questão, os trabalhadores também moravam ao redor. Tanto que na década de 60 e 70, o veículo oficial dessa cidade era a bicicleta, né? A bicicleta. Eu sempre digo, o pessoal diz, capital do Galaxy. Não, isso aqui era a capital da bicicleta, cara. Barra Circular e Barra Forte. Voavam por essa cidade. A casa símbolo de Novo Hamburgo é a Fundação Schaefer. Não, a casa símbolo de Novo Hamburgo é o chalé operário quadradinho, com base em pilastras de tijolo. E as pessoas achavam que isso nunca ia terminar. As pessoas achavam que isso nunca ia terminar. E terminou. Com aquela pujança toda terminou. Sempre termina, né? Vai ser diferente, é outra coisa. Pode, inclusive, em algum momento, ser assim, um dia vai terminar e ainda melhorar mais ainda. É possível, mas um dia vai mudar. Vai mudar. E aí vamos ver o que fica. O que ficou? O que já existia antes. A criatividade. Olha o que sobrou. Sobrou a Fevale, o Liberato, o Senai, o SESI, a BTEC, ou seja, as instituições que produzem conhecimento sobre aquilo, produzem inteligência sobre produção. Sobrou a indústria criativa que já existia antes. Do ponto de vista histórico, esse com certeza é o maior aprendizado que a gente tem. A monocultura é um perigo? A monocultura é sempre um perigo. E a gente tem que aprender com os fundamentos de qualquer coisa que for fazer. Com certeza, com certeza. O Novo Hamburgo precisa aprender com a sua história. Novo Hamburgo precisa aprender com a sua história. Aprender que diversidade econômica é o caminho, né? E que monocultura é algo do século XIX, que funcionou muito no Brasil do século XX, para poucos, né? Porque a gente cresceu, mas cresceu de forma muito desordenada. Então, diversificando a economia, tu diversifica também o giro de dinheiro, e esse dinheiro também se espalha, né, de uma forma mais igualitária, mais democrática pelas pessoas. Esse foi um problema não ter percebido isso há mais tempo também, porque... Com certeza. Em que pese, em algum momento, a gente tem em Novo Hamburgo, mesmo dentro dos seus trabalhadores, dos seus operários de chão de fábrica, com valores diferentes e tal, nós tínhamos ali um posicionamento burguês, pequeno burguês, né? E que não ia acabar. E que não ia acabar. Aquilo ali
é assim que as coisas acontecem. Né? Não vai acabar. Como é que uma empresa como, sei lá... Centenário, Sibisa, exato, a Brochia, coisas gigantescas, coisas que tinham uma pujança imensa, terminaram. Para aquele momento ali é algo que nunca vai acabar, porque tu tem uma demanda muito grande, tu tem muito dinheiro entrando. Então para esses operários também é isso. Gente que trabalhava 20, 25 anos na mesma fábrica, ou gente que era sequestrado de uma fábrica para outra, porque aqui a gente te dá um rancho, nós temos refeitório, a gente paga um vale, se não faltar esse mês ganha o rancho dobrado, Kombi passando de som na frente da fábrica. Como é que tu vai imaginar que isso de uma hora para outra para? E para de uma forma abrupta. Em 4 anos, 5 anos, isso simplesmente implode. Paulo, dentro da tua visão, não só historiadora, mas política também, tu consegue enxergar essa celebração, essa memória da germanidade ou das qualidades daquilo que foi construído positivamente, dos seus estilos arquitetônicos, como um futuro dentro do turismo e da cultura para a nossa cidade, como um bom potencial econômico? Consigo. Mas há de se ter uma virada de mentalidade, né? Como dizem os coaches, o mindset, né? Deve ser da questão de como a cidade enxerga o seu patrimônio histórico. Novo Hamburgo adora ter o discurso do patrimônio histórico, mas a preservação, para quem é agente cultural e luta pela preservação, é uma guerra. É uma guerra dentro dessa cidade. E há muito tempo. O pessoal está te chamando bastante para cursos, palestras agora, nesse período sobre os 200 anos? Olha... O frio foi realmente por água abaixo e dá difícil esquentar. Não, eu tenho conversado bastante, assim, com algumas pessoas pontualmente. Ontem eu estive na Unicinos, mas para falar sobre experiência docente, sobre vida de professor, né, umas coisas assim. Mas a gente está meio mais pesquisando mesmo para ver para onde a gente vai e tentando, como todo mundo, entender o que está acontecendo agora. A gente está buscando subsídios no passado para conseguir entender o que está acontecendo agora. Aqueles alemães que chegaram 2 anos atrás tinham muita resiliência. Muita. Prova de resiliência em 2024 agora. Sempre maravilhoso conversar contigo, Paulo Daniel. Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito bom estar aqui. Gosto muito de ti. Hoje numa conversa de peso com meu amigo Paulo Daniel Spolier, um oferecimento do nosso Conversa de Peso, de Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locofer Fechaduras, dentro desse nosso projeto Ovale, Colégio Notarial do Brasil, a nossa Sicredi pioneira, junto com a gente, Mercator Feiras e Eventos, o patrocínio prata da nossa HS Consórcios, Estação Sapatão, e com a gente no patrocínio bronze, Grupo Krause, mais de 100 anos, né? Nossa funerária Krause, e junto com a Krause, Faculdade INH, 192 anos de INH em Novo Hamburgo. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.